Senhor é a nossa bandeira. Você vai cantar um cântico novo, você vai celebrar a vitória que Deus tem na sua vida. Sabe? O interessante é que nós não lutamos mais para ter vitória. Não, a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. E o que acontece é que nós precisamos entender que a fé do tipo de Deus é uma fé que chama a existência. E em oração nós começamos a chamar a existência algumas coisas. Deus tem um poder ilimitado, mas em alguns momentos Deus limita o seu poder ilimitado através do poder da oração. Então, quando nós estamos em oração, nós estamos desfrutando da manifestação mais pura da graça de Deus. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. A Bíblia diz que nós podemos nos apresentar diante do trono da graça de Deus no momento da necessidade, sabe? E quando você tem o Espírito Santo, você já tem tudo. Quando tem o Espírito Santo, tem cura divina, que Deus opera com cura divina, com libertação, com salvação, com prosperidade, sabe? Então o Espírito Santo é tudo, é o nosso presente, é o Espírito Santo. E Deus tem me dado esse versículo já uns 3, 4 dias, né? E eu quero falar com você aqui, nós vamos orar. Eu creio que Deus está fazendo algo especial. Escreve aí, eu vou cantar um cântico novo, eu vou cantar um hino de vitória ao nosso Deus. Olha lá, aqui em Êxodo capítulo 17, versículo 15 diz que Moisés edificou um altar, ao qual chamou: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor... O Senhor é a minha bandeira. Eu queria que você escrevesse aí: o Senhor é a nossa bandeira. Sabe, o Senhor é a nossa bandeira. Sabe, às vezes tem pessoas que acham que estão sozinhas, tem pessoas que acham que Deus não está vendo nada por elas. O espírito de religiosidade, né? Eu não vejo religiosidade como a maioria fala, eu vejo religiosidade com tudo aquilo que limita o poder de Deus ou a graça de Deus, né? Uma das principais formas de religiosidade é a falta de um relacionamento pessoal, né? E muitas vezes a gente quer entender Deus com a mente natural. Isso não tem como, né? Isso é impossível, porque o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. A minha parte racional não entende o que Deus faz, o que Deus está fazendo. Sabe, eu quero declarar que esse é o tempo que você vai declarar e você vai viver. Você vai viver coisas que você nunca viveu da parte de Deus. Você vai ver provisões que você nunca viveu. Você vai viver resultados que você nunca viveu. E na sua vida espiritual, isso começa na sua vida espiritual. Quando nós relacionamos com Jesus, nós não podemos permitir que a religiosidade, o que limita o poder de Deus, a falta de entendimento, ela venha trazer uma incredulidade na nossa vida. Sabe, Deus não tem nada a ver com incredulidade, né? Nós sempre precisamos viver na dependência de Deus e viver com expectativa do que Deus está fazendo e do que Deus pode fazer, né? Aqui você vai ver o significado mais técnico, né? Aqui sobre o Senhor é a nossa bandeira. Então, ele está falando sobre uma liderança, uma identidade que Deus dá para um povo ou para uma nação, né? Deus levanta o seu povo com uma identidade e com um símbolo de liderança, né? O Jeová é a nossa bandeira, também significa uma vitória espiritual, né? Nesse contexto estava tendo uma batalha entre o povo de Deus e os amalequitas, e a vitória veio através de uma força militar, mas não diretamente da força militar, mas eles estavam na dependência de Deus. Quando Moisés estava com as mãos levantadas, então o povo de Deus eles venciam. Quando as mãos de Moisés não poderiam baixar, então tinha Arão e Hur. Você vai ver aqui em Êxodo no capítulo 17, versículo 11, diz que quando porém ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Então, quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e puseram por debaixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés.
um de um lado e outro de outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. Isso mostra que muitas vitórias que nós vamos viver nós não vamos viver sozinhos. Tem muitas vitórias que, para nós obtermos êxito, nós vamos também precisar contar com pessoas, né? Então, o Senhor é a nossa bandeira significa uma identidade de vencedores, por exemplo, uma identidade, estou fazendo uma aplicação profética também, olha lá, uma identidade de vencedores que nós temos em Cristo Jesus, sabe? Você não está lutando para ser vitorioso, não, você vai obedecer a Deus, você vai lutar só para viver um download, para viver experiências, para viver o propósito de Deus. O propósito de Deus no final, ele sempre vai terminar em um único objetivo. Qual? A pregação do Evangelho. Por exemplo, se Deus, eu quero falar aqui de milagres financeiros hoje, eu vou falar de prosperidade financeira também, vou falar disso hoje. Olha lá, por exemplo, qual que é o propósito final de um sucesso, por exemplo, Deus dá um direcionamento para você para um sucesso financeiro. Qual que é o propósito final disso? É a pregação do Evangelho. Deus quer sim, Deus quer que a sua família venha desfrutar, que a sua família venha comer o melhor dessa terra, mas o final de toda prosperidade financeira, o final de toda manifestação de poder, de dons espirituais, o final de todas essas coisas, cura, libertação, o final de todas essas coisas tem um objetivo, que é a pregação do Evangelho. Então, quando você está trabalhando, lá onde você trabalha, você precisa entender que, às vezes, a própria forma de você ter a sua postura, a forma de você falar, dessa forma você está pregando o Evangelho. O que é o Evangelho? É a boa notícia a respeito de Jesus. A religião fala que as pessoas são todas pecadoras, que são miseráveis, pobres, cegos, nu e miserável. E, na verdade, isso é real, mas não é a mensagem completa. Porque quando alguém se encontra com Jesus, entrega a sua vida para Jesus, então passa a ser guiado pelo Espírito, não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que acontece, quando você entrega a sua vida para Jesus e tem um novo nascimento, você não é mais um pecador, mas você é um pecador justificado. Você é um pecador justificado. Sabe, o apóstolo Paulo diz que nós somos justiça de Deus em Cristo. Justiça de Deus em Cristo. Então, sabe, voltou. Nós temos a liderança do Espírito Santo, uma identidade e o símbolo da vitória espiritual, ele está aqui num contexto de uma guerra mesmo física, os amalequitas contra o povo de Deus. E o interessante é que Deus levantou Arão e Hur para estar junto com Moisés. Sabe, muitas vezes Deus vai levantar pessoas para caminhar junto conosco. Deus vai levantar pessoas para caminhar junto conosco. Pessoas debaixo de um mesmo propósito, de um bem comum, de um objetivo comum, que é a pregação do Evangelho e do Reino de Deus. Agora, você vai ver aqui que um outro símbolo Jeová é a nossa bandeira, ou o Senhor é a nossa bandeira. É uma proteção, uma cobertura, uma proteção espiritual. Então, Deus, alguns comentaristas falam que Deus é a nossa bandeira, tem alguns debates sobre isso, mas para falar já de uma forma objetiva, é que Ele nos cobre e nos protege, de ataques tanto ideológicos como ataques espirituais. Hoje você vê muitas ideologias, muitas coisas sendo colocadas como uma opção de ser verdade, mas a nossa verdade, ela é a palavra de Deus. A nossa verdade é a palavra de Deus e nós não negociamos aquilo que a palavra de Deus diz. Então, de uma maneira mais profética, Jeová é a nossa bandeira, ela está apontando para Jesus. Nos tempos do fim, nós temos Jesus como a nossa bandeira de salvação. Aqui em João, no capítulo 12, versículo 32, diz: "E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim." Está ouvindo isso? Aqui em Isaías, no capítulo 11, versículo 10, diz: "Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que estará posta por estandarte dos povos, e o seu lugar de descanso será glorioso."
né? Então, isso está falando o quê? Do reinado messiânico, está falando do reinado de Cristo, onde será um sinal visível de autoridade sobre todas as nações. Aqui em Apocalipse 19, né, nós vemos também que lá diz Rei dos reis e Senhor dos senhores, né? Então, isso fala o quê? De um governo de Cristo, tanto na nossa vida hoje, mas também do reino messiânico, de promessas que Deus vai cumprir sobre a sua igreja. Sabe, tem 3 tipos de pessoas na Bíblia, vamos orar agora. A Bíblia fala da igreja, a Bíblia fala do povo judeu, a Bíblia fala dos gentios, do povo judeu, dos gentios, e fala também da igreja. Nós devemos entender que nós somos a igreja. E alguns versículos a gente pode fazer uma aplicação mais profética, às vezes Deus revela algo para nós, mas tem profecias que são para o povo judeu e pode ser aplicado para nós, tem palavras que são para os gentios, mas nós somos de uma raça diferente. Nós somos da geração eleita, do sacerdócio real. Nós somos já da igreja. A igreja como embaixada, como representante de Jesus aqui na terra. Sabe, isso é muito poderoso. Por quê? Porque nós entendemos que Jesus pegou toda a autoridade que era dele e entregou para nós. Eu vou falar algo aqui muito importante e nós vamos orar, porque eu vou orar hoje por milagres financeiros. Então, você que está chegando agora, eu dei um contexto falando aqui sobre que somos vitoriosos em Cristo, falando da nossa identidade. Então, pega do começo essa palavra, né? Agora, 2 Coríntios, capítulo 8, no versículo 9, diz assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da sua pobreza, para que por meio da pobreza dele, vós se tornasseis ricos, ou vocês se tornassem ricos. Então, aqui o diabo fica bravo já. Por quê? Porque teve um grupo de cristãos já há muitos anos atrás, né, que eles vieram para o Brasil trazendo uma mensagem do Evangelho, porém uma mensagem contaminada. E a palavra deles, elas entraram nas principais igrejas e principais religiões que nós temos no Brasil até hoje, né? Por exemplo, se você for nos países mais de primeiro mundo, ele já não tem tanto um bloqueio com prosperidade financeira como nós temos no Brasil, né? Eles têm outras dificuldades em relação a isso também, porque na verdade o que Deus quer é uma dependência total dele. Mas escuta bem, que vem um grupo de cristãos para o Brasil já há muitos anos, muitos anos, e se você conhece a história, você sabe o grupo que eu estou falando, né? E aí o que acontece? Eles vêm para o Brasil com um ensinamento totalmente errado do que é o Evangelho. Eles vieram com uma expressão dizendo: quanto mais pobre, mais santo. E isso é uma doutrina de demônios. Por quê? A Bíblia mesmo diz que Jesus, ele não era pobre. Escuta bem o que eu estou te falando. A Bíblia diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Então, é claro, seria uma loucura falar que isso é só sobre prosperidade financeira. Não é só sobre prosperidade financeira, mas também é sobre uma provisão financeira. Então, todo crente, todo cristão tem um direito de herança, o direito de nascença. Quando você nasceu de novo, você teve um novo nascimento, você tem um direito de ter prosperidade. Você tem um direito de ter prosperidade. O que é prosperidade? Não é ter só o suficiente. Prosperidade bíblica é ter mais do que o suficiente. Até porque no próximo capítulo de 2 Coríntios, agora no capítulo 9, e esse é um propósito de Deus para os últimos dias, nós vamos precisar depender de Deus em muitas situações, é isso que eu creio. Agora, no versículo 10, na verdade, versículo 11 só, diz assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos
em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Então, Deus não te dá só o suficiente. Por quê? Porque Ele quer também generosidade. E essa generosidade vai resultar em orações, em ações de graças a Deus. Isso vai trazer glória para Deus, pois o serviço assistencial de vocês não apenas supra a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas expressões de gratidão a Deus. Então, isso aqui é mais do que só um dízimo ou uma oferta, isso está falando de um coração generoso. Então, preste bem atenção. Deus, Ele quer sim fazer você prosperar. A Bíblia diz que Deus tem grande prazer na prosperidade do seu servo. Então, preste bem atenção. E tem pessoas que distorcem o entendimento por isso, porque eles falam do que não sabem, né? Eles falam do que o Senhor nos ajude. Mas presta atenção. Quando a Bíblia está dizendo que Jesus, sendo rico, se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos, Ele não está falando só de uma prosperidade financeira, não. Ele está falando de uma comunhão profunda com Deus. Mas nessa comunhão tem orientação. Escreve assim: na comunhão tem orientação. Na comunhão tem graça. O Espírito de Deus é conhecido como Espírito da graça. Então, quando nós temos comunhão com Ele, Ele vai nos conduzir do trabalho que nós devemos fazer. Ele vai nos dar força. Ele vai nos revelar o propósito que Ele tem para nós. Ele vai agir na nossa vida para trazer à existência essa prosperidade financeira. E também em momentos pontuais, simplesmente por causa da graça dele, Ele faz milagres financeiros. Ele faz milagres financeiros. Então, por que um crente, então, não está desfrutando? Alguns crentes não estão desfrutando de prosperidade financeira. Aqui tem algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, muitas vezes o inimigo roubou a mentalidade e trouxe uma mentalidade de pobreza, como eu falei para você, de grupos de cristãos que pregavam quanto mais pobre, mais santo. E aí tem o outro lado que eu não vou ajudar nada porque isso não é de Deus. Os dois extremos estão errados e são frutos de falta de entendimento da palavra. Então, aqui no capítulo 9, está falando um pouco antes sobre Deus dá semente ao que semeia e pão ao que come, e também suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Vocês serão enriquecidos, como eu li com vocês, de todas as formas. Então, Deus tem prosperidade em todas as coisas para nós. E a prosperidade de Deus, né? Eu estou falando de prosperidade, não estou falando de riqueza agora. A prosperidade é você ter mais do que o suficiente. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Agora, primeira coisa, o que impede um cristão de ter prosperidade financeira? A primeira coisa é que às vezes ele foi roubado na mentalidade. A segunda coisa ele foi roubado no entendimento de ser generoso e de obedecer a palavra nessa área. E a terceira coisa, e a mais preocupante, é que muitas vezes Deus te faz uma promessa e aquilo leva um tempo para acontecer. Então, o inimigo às vezes rouba a mentalidade para entrar em desobediência, ou ele rouba a mentalidade para a pessoa não crer que aquilo é para ela. Então, tem o roubo da mentalidade e também uma coisa muito importante a questão do tempo. Você ouviu talvez aquele louvor que fala que toda promessa tem o teste, né? Toda promessa passa pelo teste do tempo. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Então, toda promessa passa pelo teste do tempo. Então, esse aqui é o básico. Esse aqui é o básico que eu estou te falando. Agora, você vai perceber na Bíblia que alguns momentos, quando fala de prosperidade, e de bênçãos materiais, ela fala de comunhão com Deus.
Por quê? Se atentamente ouvir a minha voz e obedecer, essas bênçãos virão até vocês. Existe forma de prosperar financeiramente sem Deus? Existe, mas é uma forma ilegal para nós. Existe forma de fluir no sobrenatural sem Deus? Existe, mas isso é uma forma ilegal, é muito grave, é um grande pecado isso, né? Então, agora, ao mesmo tempo, quando a Bíblia fala de prosperidade financeira, né, e de bênçãos materiais, ela fala ao mesmo tempo de comunhão com Deus. Então, se atentamente ouvir a minha voz e obedecer, essas bênçãos virão até vocês. Lá em Deuteronômio. Depois, Isaías 1,19. Fala ao mesmo tempo, a mesma coisa que fala, ó, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Fazendo a mesma conexão entre ouvir e ter prosperidade financeira ou bens materiais. Então, quando a Bíblia fala de bens materiais, para um cristão que realmente quer Deus, né? Não tem como um cristão não querer Deus. Mas se quando a Bíblia fala de bens materiais, ela está falando de comunhão com o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é específico. Deus tem uma missão com cada um e uma provisão específica para cada um. Então, é errado eu querer trazer uma mensagem geral, né? Quando Deus é um Deus específico. Eu posso fazer uma interpretação de um texto, eu posso falar ali o que eu quiser. Na verdade, não posso falar o que eu quiser, eu tenho que falar o que está ali na Bíblia. Tem pessoas que têm um chamado só para o ministério de ensino, outros têm chamado para evangelístico, apostólico, né? Outro pastoral, outro é o profético. Então, quem é do ensino deveria buscar uma capacitação de Deus para aplicar corretamente o que a Bíblia diz. Por quê? A Bíblia fala que Deus não supre só, Deus só não traz o suficiente, Ele é um Deus do mais do que o suficiente. Então, Jesus quer que você prospere e Ele quer prover para você. Então, por que alguns cristãos não estão prosperando? Em primeiro lugar, às vezes foi roubado no entendimento. Ele acha que Deus não tem nada a ver com prosperidade financeira. Por incrível que pareça, ainda tem isso hoje, né? Na verdade, tem muito isso ainda. Em segundo lugar, tem pessoas que foi roubada na generosidade. Não consegue ser generosa. Não acredito no dízimo. Se você não acredita no dízimo, então tudo bem. Mas você, então, pelo menos, deve entender que generosidade não é sobre dízimo, é sobre um coração. Apesar que dízimo tem citações tanto no Velho como no Novo Testamento. Agora, presta atenção. Se você está ouvindo essa mensagem, eu creio que Deus quer te abençoar financeiramente também. Agora, quando Deus fala, escuta isso que eu estou te falando aqui. Eu não vou gastar meu tempo falando qualquer coisa com você. Quando Deus fala de bênçãos materiais, de prosperidade financeira, isso está diretamente associado a uma comunhão com Deus. Porque na comunhão com Deus, Ele vai direcionar o que você deve fazer, Ele vai dar revelações específicas, Ele vai te fortalecer. E tem mais coisas aí, né? Tem mais coisas que Deus faz na comunhão com Ele, sabe? E não deixa você ser roubado nem no seu entendimento e nem ser roubado na generosidade. Agora, o que eu percebo que é o maior desafio para uma pessoa acessar uma prosperidade financeira, estou falando da prosperidade, não da riqueza. Deus tem riqueza também para alguns segundo o bom propósito dele. Agora, o que acontece é que muitos se perdem no teste do tempo, porque alguns já ouviram Deus falar, alguns Deus já fez promessa, mas ainda não chegou o tempo. Aí o inimigo quer pegar o quê? Às vezes uma confissão errada sua, né? Alguma coisa, mas sabe, todo mal está caindo por terra e Satanás está batendo em retirada. Até se você falou algo negativo sobre isso, Deus está cancelando agora em nome de Jesus, e o Espírito Santo está te dando novas oportunidades de crer, e Deus está cancelando agora todo mal contra a sua vida, e quando Deus promete, é só questão de tempo, acontece. Não tem possibilidade de Deus falhar. Se alguma coisa está falhando, ou é falta do nosso entendimento, ou é falta da nossa generosidade, ou é só questão de tempo. Porque Deus tem o tempo nas mãos dele.
O Senhor é a nossa bandeira. Isso quer dizer, nós temos uma identidade, mas nós temos a liderança do Espírito Santo. Se Ele é o nosso líder, então Ele sabe o tempo certo, Ele tem o tempo, as estações nas mãos dEle, né? Se nós já somos vitoriosos, se você está lutando para ter vitória, você já está errado. Se eu estou lutando para ter vitória, eu já estou errado. Isso é mentalidade errada. Então, sabe, aqueles grandes homens de Deus que você vê no Velho Testamento, eles gostariam de ter o que você tem, o que nós temos hoje. Sabe, nós acordamos pela manhã e nós oramos, ou nós estamos à noite, né? Nós oramos e nós podemos ter livre acesso ao trono da graça de Deus. Nós podemos ter uma comunhão profunda, não o Espírito Santo apenas sobre, nós temos o Espírito Santo dentro. Só que por causa, às vezes, de uma mentalidade de limitação religiosa, às vezes não conseguimos entender totalmente algumas coisas que Deus quer falar. Ah, tá. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu estou usando falar comereis o bem dessa terra, né? Ok. Agora, tem uma expressão ali, se você for estudar esse versículo, algumas versões, estudar no original, que também quer dizer sobre estar disposto. A questão é, você não paga nada para ter salvação. Mas se você quiser viver o propósito de Deus para a sua vida, ou se você quiser viver coisas grandes, ou se você quiser prosperar, você vai ter que estar disposto a se envolver, né, em fazer coisas que Deus vai te direcionar. Sabe, às vezes o nosso corpo não está querendo, às vezes nós não temos alguma força por algum dia, algum momento, mas sabe, tem coisas, a salvação ninguém paga nada por ela, mas tem algumas coisas que nós não precisamos fazer sim a nossa parte. Você está vendo isso? Sabe? Mas Deus é tão bom que em alguns momentos também Deus aparece de uma forma sobrenatural. Deus manda corvo entregar carne para profeta, sabe? Agora, o grande segredo da vida cristã, é que não é segredo para ninguém, né? Mas o grande segredo da vida cristã é ter comunhão com o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo é o nosso maior presente. O Espírito Santo fala, eu vou fazer isso aqui, mas você age assim. Eu estou agindo assim, é por isso que você está tendo essa sensação aqui. Eu vou te surpreender aqui, eu vou fazer essa área da sua vida que eu estou trabalhando agora. Então, o Espírito Santo, você vai lá e isso vai acontecer. Eu vou trazer uma prosperidade através disso. Eu vou te liberar um dom espiritual desse jeito. Eu estou fazendo isso na sua vida, sabe? Eu creio que você está entendendo, que cada um de nós estamos recebendo aqui. O nosso maior presente, a nossa maior dádiva é ter o Espírito Santo dentro de nós. Por quê? Sabe, eu declaro que comunicações divinas estão vindo para você. E tem gente aqui que você não está precisando de mais uma palavra. Não. Tem gente aqui, é possível que tenha pessoas que estão precisando de uma palavra, né? Deus sabe que tem dia que a coisa está séria para você e você precisa de uma palavra. Se você é um homem realmente fiel a Deus, ou uma mulher fiel a Deus, você vai passar por desafios. E sabe, dinheiro é muito pouca coisa. Dinheiro é muito pouca coisa. Isso é o menor dos problemas, né? Muitas vezes a pessoa ela acha que é dinheiro, mas na verdade é uma falta interna que ela carrega. Sabe, um rapaz veio falar comigo, um homem, e ele falou, eu não tenho tido falta de nada, mas ele falou que carregava um vazio dentro dele. Falou que ele não tinha falta de dinheiro, mas ele carregava um vazio muito grande dentro dele, né? Então nós vemos o quê? Que o Espírito Santo é o nosso maior presente, e ele vai nos guiar em todas as coisas. Deixa eu falar claramente, se você tiver comunhão com o Espírito Santo, você já tem a sua cura disponível. Por que você não recebe a sua cura? Por que você não vive a sua libertação? Por que você não recebe a sua prosperidade? Me responde, por quê? Isso é direito de herança. O seu entendimento está sendo roubado? A generosidade não existe na sua vida? Ou você não está tendo paciência para esperar o tempo das manifestações das promessas de Deus na sua vida? O maior desafio tem sido o tempo, porque a nossa geração quer tudo muito rápido.
E no tempo certo o Senhor faz rápido o que promete na sua vida. Mas é no tempo certo. Você está ouvindo isso? E sabe, tem gente aqui que precisa proteger o milagre. Tem gente aqui que precisa proteger o Moisés, que Deus vai, Deus está falando por mistério aqui, olha lá. Ok, tem gente aqui que é para você proteger o milagre, porque Deus está vindo com algo para você. A Jéssica perguntou, eu não sei se ela chegou depois na live, mas olha lá, o entendimento roubado, como assim? Como assim entendimento roubado? Entendimento roubado nesse sentido, dizendo que prosperidade financeira não é para o crente. Olha, nos últimos tempos Deus quer que o seu povo prospere, mas ao mesmo tempo que dependa dele, que dependa dele em tudo. Agora, o homem bom deixa a herança para os seus filhos. A Bíblia diz assim, olha lá, a Bíblia diz assim, pega do começo depois, Jéssica. A Bíblia diz assim que sobre quando Jesus voltar, nos encontrar trabalhando. Então, tem pessoas que falam, Jesus está voltando, vão abandonar tudo. Sendo que aí na comunhão com ele te pede para fazer alguma coisa. Então, tem alguma coisa errada, ou a interpretação dos homens, ou aquilo que Deus te pediu para fazer. Tem alguma coisa que não está batendo. Por quê? A Bíblia diz, olha lá, que você vai ver aqui, Jesus fala, num próximo encontro eu vou falar, eu prometi falar da bandeira e estou falando hoje, Então, a Bíblia diz, Jesus fala assim, acho que é Mateus 25, Jesus fala assim, que bendito, bem-aventurado o homem, que quando o Filho do Homem vier, o encontrar trabalhando, Olha lá, encontrar, vou ver se eu acho aqui para você, vamos orar. Coloca aí, eu tenho meu pedido de oração. Coloca aí, eu tenho o meu pedido de oração. Coloca aí. Coloca aí, eu tenho meu pedido de oração. Nós não podemos permitir nem a nossa mentalidade ser roubada, porque Deus é um Deus específico. E Deus tem um plano específico com cada um. Nós não podemos permitir que nem a mentalidade, nem a generosidade, e nem a nossa paciência seja roubada. Bom, talvez você não tenha problema com isso, mas às vezes nossa paciência é testada até o último, Olha lá, até a Penélope charmosa está aí hoje aí, Glória a Deus. Então, você pode dizer amém, glória a Deus, onde você está. A Bíblia diz assim, olha lá. Olha aqui. Mateus 25. Vai colocando, eu tenho meu pedido de oração. Coloca, eu tenho o meu pedido de oração e vamos orar agora. Vamos orar agora. Olha lá, disse-lhe o Senhor, muito bem, aqui está falando de um Senhor, na parábola que eu estou falando com vocês é a parábola dos talentos. Disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas na verdade aqui tem um versículo que fala assim, bem-aventurado o homem que quando o Filho do Homem vier, o encontrar trabalhando. Então Deus nos quer em movimento. E não só movimento por movimento, pelo amor de Deus. Gastar energia com coisa que Deus não quer, não tem valor eterno nisso. Nós precisamos estar fazendo aquilo que Deus quer. Então que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a permanecer em movimento, mas não um movimento da nossa cabeça, ou um movimento só terreno, não. Um movimento direcionado por Deus.
Eu declaro que você vai entrar em movimento, sabe? Nesse ano Deus vai te direcionar coisas que você deve fazer, sabe? E Deus vai trazer um equilíbrio aí do seu tempo, um equilíbrio de coisas que você tem que fazer. E eu creio que vai ser muito especial em nome de Jesus. Se você ainda não colocou, coloca aqui. Eu tenho o meu pedido de oração. Se você tem um pedido de oração, coloca aqui agora. Coloca aí, eu tenho o meu pedido de oração. Eu sempre lembro com vocês aqui, né? Existem algumas formas de um milagre, de uma cura física, ou de algum milagre acontecer. Uma das formas é através da unção de Deus que está na vida de uma pessoa. O que é a unção de Deus? É uma parte de quem Deus é uma parte do Espírito de Deus que está ali operando na vida de uma pessoa. Então, tem pessoas que, por exemplo, têm uma unção de cura e através dela a cura acontece. Tem pessoas que têm o dom da fé e também esse dom da fé opera em outros dons. Mas, sabe, eu creio que Deus também está querendo que cada um use a sua própria fé para receber a sua cura. E às vezes a cura pela fé não se manifesta imediatamente no corpo físico. Às vezes a prosperidade financeira, Deus te revela algo e não vem imediatamente, mas toda promessa passa pelo teste do tempo. Então, se Deus te fez uma promessa, você não pode abrir mão disso. Então você deve continuar confiando e continuar agradecendo, né? Continuar declarando. A Bíblia diz que Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Sabe, eu declaro que você vai ser um bem-aventurado, que quando o Senhor voltar, Ele vai te encontrar trabalhando. Ele vai te encontrar seguindo as orientações dEle, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você não colocou ainda, coloca aí. Eu tenho o meu pedido de oração e nós vamos orar agora. Olha lá. Deus me deu uma mensagem. Enquanto eu estava aqui com vocês, Deus me deu uma mensagem que eu vou falar com vocês aqui nos nossos próximos encontros, tá? Eu via o Senhor dizendo que... Eu via como se fosse assim, alguém sentindo uma agonia, sabe? Uma agonia, uma tristeza, sabe? O inimigo muitas vezes quer roubar a paz das pessoas, mas a nossa ele não vai roubar. Deus está entrando com uma paz dentro da sua casa. Eu via como se fosse assim, alguém que foi muito decepcionado, alguém que foi decepcionado, e Deus tirando uma aflição, sabe? Deus tirando uma sensação ruim, assim, uma tristeza, uma angústia. Deus está arrancando isso de você agora. E Deus está liberando uma paz sobre a sua vida. Deus está trazendo uma paz sobre a sua vida. Sabe? Nós temos que ser agradecidos, porque nós somos pecadores justificados. Então, na verdade, Deus nos vê como justos, né? E por isso que Ele deu o Espírito dEle para nos guiar, nos aperfeiçoar. O Espírito está pronto, mas a nossa alma está sendo transformada. Nós estamos recebendo da palavra, né? E a palavra está nos limpando, nos transformando, sabe? Mas Deus olha para cada um de nós e Ele vê o sangue de Jesus nos cobrindo, né? Então, sabe, se tem pessoas aqui que você precisa entender, Deus está te chamando para uma comunhão com Ele. Deus está nos chamando, sabe? Nós temos um grande privilégio hoje. Nós temos o privilégio de ter a comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da graça de Deus. E quando nós negligenciamos isso, nós estamos vivendo como mais um religioso, né? Como mais um religioso. E Deus não quer como mais um religioso. Deus quer um relacionamento. Deus não quer mais um religioso. Deus quer um relacionamento, né? Deus não quer pessoas que, sabe, apenas estão fazendo rituais, que estão... Não, Deus está querendo se relacionar conosco. Essa é a maior mensagem que eu tenho falado nesse começo de ano. De um Deus que se relaciona. De um Deus que quer ter um relacionamento conosco. A Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele tem acesso à sabedoria de Deus. A Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele é Espírito de fala sobre uma oração, por Espírito de sabedoria e revelação. A Bíblia fala, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dá, né? Então eu creio que nós precisamos ter essa sabedoria, essa graça, desfrutar desse relacionamento com o Espírito Santo. O maior sinal de um ataque espiritual é que o inimigo está querendo distrair você ou te tirar da sua vida de oração. Tem outras coisas, até coisas físicas, ok. Mas a principal é
o inimigo armando situações para te afastar da vida de oração. Mas Deus não vai permitir isso. Deus está trazendo um perdão para pessoas aqui. Deus está livrando pessoas aqui de acusação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Eu declaro que a partir de hoje você está saindo do ritual e entrando no relacionamento com o Espírito Santo. Eu declaro o sangue de Jesus sobre a sua vida. E se você ainda não recebeu a Jesus, você precisa receber ou reconciliar. Fala assim comigo: Senhor Jesus, fala, eu te agradeço pelo perdão dos meus pecados. Fala assim: eu declaro ao Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. E renuncio toda aliança que eu fiz fora da Bíblia, fora da sua vontade. E peço que o Senhor venha agora me resgatar do reino do Filho das Trevas para o reino do Filho do seu amor, em nome de Jesus. Eu via como se fosse um transporte sobrenatural, e eu via Deus trazendo como se fosse uma carruagem. Tá ficando sério a coisa aqui. Eu via como se fosse uma carruagem, sabe? Eu via como se fosse uma carruagem, e eu vi o Senhor dizendo que tem pessoas aqui sendo transportadas do natural para o sobrenatural. Eu tive um professor que ele falava assim, sobre que o sobrenatural deve ser para nós uma coisa natural. E sabe, Deus está transportando pessoas aqui de uma mentalidade apenas natural para uma mentalidade sobrenatural. Como? Tendo relacionamento com o Espírito Santo. No relacionamento com o Espírito Santo, ele libera a experiência, a sabedoria, a unção, sabe? Ele traz a revelação que você precisa. E declara o sangue de Jesus cobrindo a vida de cada um de nós aqui. E sabe, você vai ter um acesso à sabedoria de Deus. Você vai ter um acesso à sabedoria de Deus. Através do Espírito de Deus, você tem acesso à sabedoria de Deus. Você está ouvindo isso? Deus está trazendo uma sabedoria. Deus está trazendo uma sabedoria para pessoas que estão aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Olha aí. Se você não colocou ainda, coloca: eu tenho meu pedido de oração. Eu acho que eu já... Enfim. Pai, no nome de Jesus, eu apresento diante do Senhor, nós apresentamos agora. Em primeiro lugar, nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido tão bom. O Senhor não pode negar o seu próprio caráter. O Senhor continua sendo fiel ao que o Senhor fala. E o Senhor tem um propósito para todas as nações, para cada um de nós. Muitas vezes somos nós que duvidamos, somos nós que permitimos que algo venha nos afetar, mas na verdade nós reconhecemos que é em tudo o Senhor que tem nos sustentado. O Senhor tem nos sustentado com as suas mãos, o Senhor tem nos sustentado com o seu poder. E eu peço que o Senhor venha agora de uma maneira especial agir sobre a vida de cada um que está aqui. Peço que o Senhor libere uma graça especial no entendimento. O Senhor abra os nossos olhos espirituais para viver aquilo que o Senhor quer nesses últimos dias. Pai, nós queremos ser encontrados trabalhando, produzindo, mas não produzindo qualquer coisa. Nós queremos fazer aquilo que o Senhor quer, aquilo que é significativo para o Senhor e aquilo que tem um valor eterno. Pai, eu peço que o Senhor venha agir sobre a vida de cada um que está aqui. Peço que o Senhor venha destruir todas as cadeias, os cadeados, tudo aquilo que prende no mundo do Espírito. Eu declaro cadeias sendo explodidas, sendo quebradas agora, em nome de Jesus. Pai, quebra agora o espírito de religiosidade. Quebra agora, Pai, o espírito de vitimismo, espírito, sabe, mentalidade de escassez, mentalidade errada sobre o teu reino, sobre prosperidade, sobre o teu poder, sobre as manifestações espirituais. E nós pedimos que o Senhor venha trazer para nós o entendimento, a sabedoria, a revelação que nós precisamos nesses últimos dias. A tua palavra mostra lá em Romanos que agora nós estamos muito mais próximos de acessar a promessa do que quando o recebemos. A igreja de Atos já esperava a tua volta, Senhor Jesus. Mas até os dias de hoje, o Senhor tem tido um propósito de trazer o arrependimento, a mudança sobre a vida de cada um de nós e de muitas pessoas na face dessa terra. Porém, o Senhor quer nos usar. Eu peço que o Senhor venha agora usar a cada um aqui, conforme o que o Senhor quer, em nome de Jesus. Você sabia que no seu trabalho você pode
estar vivendo um propósito de Deus. No seu trabalho, você pode estar vivendo o objetivo de Deus, sendo participante da história e do plano de Deus para essa terra. Quando você está lá no seu trabalho, você pode também, como eu já falei aqui, na sua postura, representar Jesus, né? Mas o evangelho não é sobre comportamento em primeiro lugar, não, é sobre relacionamento. Jesus continua sendo Jesus, mesmo depois que ele fez lá o que, né, no templo chegou e virou a mesa, porque o negócio precisava daquele momento. Agora, se nós não temos relacionamento, nós não podemos ser relevantes em nenhum lugar. Se nós não temos relacionamento com Deus e com pessoas que Ele tem para nós também. Agora, tem momentos que Deus não vai deixar que você esteja, né, muito no meio de pessoas, mas isso são questões pontuais, né? Mas eu vi o Senhor dizendo aqui, e você sabia também que financeiramente, né, você pode também contribuir para o avanço do reino de Deus. Aí na sua igreja local, ou quando Deus às vezes fala com você para ajudar alguém, né? Mas eu vi o Senhor dizendo aqui, tem pessoas aqui que acham que pode servir a Deus somente no ministério, né? Ou abrindo uma igreja, ou sendo parte de uma igreja. Isso é muito bom, a igreja precisa, né? Mas na verdade, você pode ser usado por Deus na sua casa, na sua família, no seu trabalho, tanto dando uma palavra, às vezes para alguém, ou você se preparar espiritualmente também para orar, para ajudar alguém espiritualmente, ou também financeiramente você pode ajudar, né? Na igreja que você já faz parte, né? Você já está conectado numa igreja, ou se você não está conectado, então procure estar conectado numa igreja local, que isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Gente, que especial. O Senhor é a nossa bandeira. Nele nós temos uma identidade e nele nós temos todo o suprimento, todo o suprimento que nós precisamos. Não existe possibilidade de Deus falhar. O que acontece é que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ele vem para roubar a mentalidade, roubar um coração generoso. Ele vem para roubar também a paciência de esperar o tempo das coisas acontecerem. Então que o Senhor nos ajude, e eu creio que Deus está fazendo milagres. Eu vi o Senhor falando aqui, que Ele está trazendo uma grande multiplicação de semente. E é uma semente financeira. Você que já semeou, você que já semeou, ou que Deus está te pedindo para semear algo no reino de Deus, né? Ou na vida de uma pessoa, né? Se Deus falou com você isso, se Deus já falou com você isso, né? Então, Deus está falando que vai trazer aí, uma multiplicação sobrenatural. Uma multiplicação sobrenatural. Deus vai honrar a generosidade de alguém que está aqui. Deus vai honrar a generosidade de alguém que está aqui. Eu não preciso... Lá na igreja, eu não vou mentir, não. Na igreja eu dou uns gritos, às vezes. Mas eu não preciso gritar para você acreditar que é Deus. Você que tem sido generoso, e você nem veio aqui querendo pegar essa palavra. Você que tem sido generoso, Deus está falando que Ele vai trazer uma multiplicação sobrenatural para essa sua obediência, né, financeira, ou para essa sua obediência no tempo. Porque também, às vezes, obedecer a Deus só no dinheiro é muito bom, né? Mas se você pode, era bom você se envolver também com o seu tempo, né? Com o seu tempo. Quando a Bíblia fala de esmolas, eu estava aprendendo esses dias, ela não fala de alguém que só deu um dinheiro, né? Mas ela fala de alguém que se envolveu. De alguém que se envolveu. Talvez Deus está querendo que você se envolva com o seu tempo, ou com o seu talento, ou com o seu dinheiro. Na verdade, né? Pelo menos com o seu dinheiro você pode ajudar na expansão do reino de Deus. Então, se você tem o seu pastor, você tem a sua igreja local, seja generoso nesse lugar que Deus te plantou, que Deus te colocou. E eu creio que Deus vai te recompensar, em nome de Jesus. É isso, gente. Que especial. Glória a Deus. Eu declaro aí Deus trazendo respostas de oração. E Deus está vendo cada pedido de oração aqui. Deus está vindo com respostas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vi o Senhor dizendo aqui que está trazendo uma alegria para alguém. Alguém que está... Eu não sei se é alguém que passou por um luto, né?
Não sei se é alguém que passou por ou uma perda de alguém, ou uma perda de alguma coisa. Eu vi o Senhor dizendo que Ele está agindo, e Ele está trazendo aí uma alegria, um conforto, né? Deus está trazendo um conforto, Deus está trazendo um consolo para alguém que está aqui. Olha lá, 2 pessoas, ó, perdeu a mãe e a outra eu, né? Então, Deus está trazendo, você vai perceber que a partir de agora tem um agir do Espírito Santo na sua vida, tem um mover de Deus te fortalecendo. Deus está te fortalecendo, te consolando em nome de Jesus. Gente, que especial, sempre aqui. 11, olha lá, um perdeu o pai, né? O Gabriel, e a Núbia perdeu a mãe. O Espírito Santo está consolando o coração de cada um de vocês, em nome de Jesus. Você também que perdeu alguma coisa, o Espírito Santo também está consolando você, em nome de Jesus. Olha lá, o noivo da minha sobrinha faleceu. Olha lá, 3 pessoas, 4 pessoas. Olha lá, perdeu os pais e o avó. Já tem 4, 5 pessoas aqui. Então Deus está agindo na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Gente, estamos sempre aqui às 11 da manhã, na verdade às 11 da noite e às 5:30 da manhã, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até lá, Deus é contigo. O Senhor é a nossa bandeira. Nós temos uma identidade, nós temos o privilégio de ter Ele dentro de nós, Ele na nossa vida. Até o nosso próximo encontro. Até lá.